A igreja do Senhor, ela continua caminhando, e a maneira como ela caminha não importa, importa que ela está caminhando. E nós temos a grata satisfação de nos reunirmos, não em nome de homens, de mulheres, ou de algum tipo de pessoa que possa trazer alguém ilustre, que possa trazer de repente uma aglomeração. De fato, nós estamos congregados em torno do nome do Senhor Jesus. E queremos, tão somente nessa oportunidade, trazer uma palavra para os irmãos, lá no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 35. Desculpa, 32. 32, de 1 a 8. Diz a palavra do Senhor, então, para nós assim. Depois destas coisas, desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viria o rei da Síria e acharia tanta água? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor Yahvé, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, gracioso, justo e poderoso Deus, a oportunidade nos é concedida, até quando não sabemos, mas é sabido hoje, Deus, que nos encontramos de portas abertas, para tão somente proclamarmos as verdades do Evangelho da Graça, para tantos quantos, ó Deus, queiram ouvir. Também é sabido, ó Deus, que essa mesma palavra que salva, ela é uma palavra que traz juízo sobre aqueles que rejeitam o Evangelho da Graça. De fato, salvação para aqueles que o aceitam e se submetem. Por isso, nessa noite, aqui um aglomerado, um ajuntamento de pessoas selecionadas por Ti essa noite, para estarmos aqui a ouvirmos a Tua palavra em torno de louvores, lermos em Tua Santa Escritura aquilo que é tão importante para nós. Abençoe a vida desta igreja, abençoe a vida do nosso irmão evangelista Cristiano, bem como de seus familiares. Abençoe os membros que têm congregado nesta igreja, derramando as bênçãos celestiais, Deus de amor e graça. Oramos com toda a convicção do nosso coração, porque sabemos que há um Deus vivo, que está ouvindo tudo que é feito, cantado e falado nesta casa de oração. Muito obrigado por esta oportunidade que nos concede. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma história que fala sobre um homem
meados do século XIX, quando estava prestes a estourar a Segunda Grande Guerra, e esse homem é conhecido na história como Edmund Hillary. Edmund Hillary foi o primeiro homem que conquistou o pico do Everest, a maior montanha do mundo. Mas o que é interessante na vida do Edmund Hillary é que ele sempre é um aventureiro, ele um homem que sempre procurou cravar o seu nome nos anais da história. E Edmund Hillary, ele fez com seu guia, chegando no Nepal, para então subir aquelas montanhas e ali conquistar. Coisa que muitos fracassaram, coisa que muitos chegaram a ter suas vidas ceifadas por aquelas montanhas extremamente inóspitas, difícil, por se tratar de um lugar muito frio, com ventos gélidos, que eles não tiveram capacidade de suportar, e muitos, e ainda hoje, nos dias de hoje, muitos tiveram suas vidas ceifadas. Então Edmund Hillary fez toda a sua programação, programou, acertou o tempo certo, a hora certa, as aberturas que haveriam de ter, e ele então começa a marchar com a sua expedição para conquistar o pico do Everest. Até então ninguém conseguiu fazer esse feito. Isso por volta de 1940, 1950. E então quando ele começa a arrumar para chegar ao topo, a metade da sua viagem não foi possível, porque o tempo fechou, houve avalanche, houve uma série de acontecimentos, e ele não conseguiu concretizar com êxito a sua expedição. Então ele retorna para a Inglaterra. E ele retorna para a Inglaterra, carcomido naquele instante pelas feridas, pela situação que veio sobre o seu corpo, e então ele passa um período no hospital ali em Londres se recuperando. Então, quando ele já estava bem recuperado, saiu do hospital, já tinha tomado alta, então ele é convidado para pregar, ele é convidado para palestrar em uma universidade ali em Londres. E ele vai com cadeira de roda, fizeram um palco, os alunos daquela universidade todos ali ovacionados, querendo ouvir, extremamente tomados por aquele sentimento de ouvir o grande estadista Edmund Hillary. Então, ele é conduzido pela cadeira de roda, colocado atrás de um púlpito, um microfone. Só que algum sabido chegou para, de uma certa forma, causar na vida de Edmund Hillary, colocou um folder com a montanha Pico do Everest, ao fundo ou ao lado daquele púlpito. E então Edmund começou a falar, mas toda vez que ele olhava para a figura, para aquele folder que trazia a imagem do Pico do Everest, aquilo ardia em seu coração, aquilo fervia em sua alma. E ele começava a falar, e os alunos prestando atenção, olhando qual seria a reação de Edmund Hillary. E então ele olha para aquela figura, para aquela imagem, e fecha os punhos, e diz para ele, aproxima e pede para encostar o mais próximo possível daquele folder, e então diz: Pico do Everest, Pico do Everest. Você já cresceu o que tinha de crescer. Eu ainda estou em crescimento. Eu ainda estou em amplo crescimento. E fechados os punhos, saiu. Os alunos aplaudiram aquele momento ímpar na vida daquele estadista. E então ele recupera, ele monta novamente a expedição. No ano seguinte, ele então crava o seu nome e a bandeira da Inglaterra, da Nova Zelândia, melhor dizendo, naquela montanha. Ele é neozelandês, mas recebeu da Rainha Elizabeth o título de ser Edmund Hillary, morreu há pouco tempo com esse título. O que nos chama a atenção na vida de Edmund Hillary é que as tragédias, as dificuldades não podem causar em nós o desânimo. O texto que nos faz menção, ou pelo menos que nós lemos nessa noite, vai falar exatamente sobre uma circunstância. Quando o rei Ezequias ele assume, ele começa a desenvolver uma série de atividades na nação, ou pelo menos em Jerusalém, nas duas tribos que lhe coube governar. E ele então começa a fazer uma série de fidelidades. Verso 29, por exemplo, capítulo de 2 Crônicas 29, quando ele então assume o trono, uma das primeiras ações ele abra o templo, abra a igreja, chame os sacerdotes, convide os
pertencendo ao nosso Deus. E ele então começa a estabelecer o culto, ele começa a fazer uma reforma, e ele faz uma grande celebração de uma Santa Ceia, de uma grande Páscoa, melhor dizendo. Uma Páscoa fantástica que entra para a história. Mas então, após todos esses atos que ele coloca diante da própria nação, o capítulo 32 nos apresenta: depois destas coisas de fidelidade, dessas ações de culto, dessas ações que puderam ali produzir em Ezequias uma verdadeira, um fixar da sua bandeira de fidelidade ao Senhor Yahvé Deus. E então, o autor aos Crônicas começa então a dizer: depois destas coisas e dessa fidelidade veio. Não é um momento de crise, não é um momento de um casamento fracassado, não é um momento onde houve uma quebra do comércio, não é um momento onde teve ali a morte de um ente querido, mas foi no pícaro, no momento onde poderíamos dizer: Deus está se agradando. Deus está olhando para o meu reino, para o meu reinado, e Ele se agrada. Ele está de fato se agradando com a minha ação para com Israel, pelo menos com o reino do sul. E então, diz a palavra do Senhor, que quando Ezequias estava desenvolvendo sua fidelidade, então veio Senaqueribe. Senaqueribe, rei da Síria, se levanta com todo a sua nababesca, o seu grande exército, e começa agora a direcionar-se para Judá, para Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que acampou-se naquele instante e trouxe todas as suas tropas. Mas Ezequias, olhando para a circunstância, poderia dizer: não, nós não temos possibilidade. É um grande exército, é algo extremamente avassalador. Vai vir contra nós como rolo compressor. Verso de número 1, a partir da parte B: acampou-se contra as cidades fortificadas e ele tentou apoderar-se dela. Ele não vai nas cidades fracas. Ele não quer saber daquilo que poderíamos dizer quando o próprio Neemias está levantando os muros de Jerusalém, depois do exílio, onde chega Sambalá e Tobias, que diz: que é isso que vocês estão fazendo? Uma simples raposa é capaz de derrubar esses muros? Para que fazer isso? Não! Mas eles vão pegar cidades fortificadas, lugares que serviriam para que o rei pudesse fazer algum tipo de resistência. E então, de maneira bem pensada, o rei Senaqueribe assim coloca: intentou, fortificou, estabeleceu. Vendo, pois, verso 2, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém: vamos tomar Jerusalém, vamos pegar Jerusalém, vamos tomar essa nação. E então Ezequias, no verso 3, diante da situação, diante da peleja, diante de um resultado inusitado, o que posso fazer? É maior do que nós. O exército é bem mais significativo. Nós não temos muito o que fazer. E aí o verso 3 que nos chama muita atenção: resolveu, de acordo com seus príncipes e os homens valentes, tapar. E agora começam então as ações, começam então as atitudes, começa agora em seu ser, em sua pessoa, em sua liderança, a destacar as ações contra aquele grande exército. Mas a palavra do Senhor nos mostra que antes mesmo dele agir dessa forma, ele se depara com um povo desanimado. Havia muitos que estavam simplesmente derrotados, sem mesmo o rei Senaqueribe já aproximar-se. Mas a primeira atitude do rei Ezequias, diz o verso 3, ele resolve, como já citei, ele resolve sua vida, não entregar os pontos, ele resolve não esmorecer. E então nós chegamos a partir do versículo 5, quando ele diz: ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro, por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância.
porque eu quero chamar a sua atenção para esses dias difíceis, dias que parecem intermináveis, dias onde nós ouvimos, por exemplo, do STF, a Suprema Corte Brasileira, 9-2, dizendo: feche as igrejas. Igreja não pode estar em abertos, ou pelo menos tem que estar sob a tutela do governo, dos governantes, dos prefeitos. E de fato houve toda uma celeuma, houve todo um burburinho sobre essas decisões. E de fato isso gera em nós, que estamos à frente de igreja, um desânimo. Porque você não pode programar, você não pode planejar, você não pode convidar, você tem que manter uma postura, ou pelo menos aquilo que chamamos de politicamente correto, os espaçamentos, os distanciamentos e essas coisas que de fato está começando já a encher a paciência da gente. Mas é necessário, porque sabemos que a doença aí está. Mas é nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldade, nesses dias onde existem pessoas e famílias que têm passado verdadeiramente fome, dificuldade, onde existem pessoas que têm de fato causado sua própria morte, se automutilando, causando suas próprias destruições. E é nessa situação que a Igreja de Cristo precisa recobrar ânimo. Nós precisamos buscar estratégias. Nós precisamos olhar para a circunstância, como Edmundo Hillary, e dizer: hoje nós nos tornamos derrotados. Mas o Deus que permitiu a derrota hoje, amanhã poderá abrir as portas da vitória e nós o conquistaremos em Cristo Jesus. O verso 5 precisa ser, vamos colocar dessa forma, precisa ser de uma maneira muito clara, precisa ser tatuado na tábua do seu coração. Recobrar ânimo, cobrarmos ânimo. E nessa noite, eu chamo a sua atenção para nós estarmos restaurando os muros do casamento, restaurando os muros da nossa espiritualidade, restaurando os muros dos nossos sentimentos, restaurando os muros que foram derrubados por essas circunstâncias, restaurando os muros dos ânimos que foram sucumbindo ou que estão em derrota, que estão caídos na nossa caminhada. Cobra ânimo. E aí eu pergunto para nós nessa noite: como está o seu ânimo nessa noite? Porque recobrar ânimo, de um termo do original hebraico, significa tão somente encher-se de coragem. Encher-se de coragem. Porque nós estamos diante, muitas vezes, de pessoas acovardadas, crentes acovardados. Falo isso lá em Utinga, sempre que eu tenho oportunidade. Porque nós falamos de uma maneira muito bela, quando Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 40, 50, uns têm 70, outros têm 20, outros têm 10, 15 anos de caminhada cristã. E quando surge uma situação como essa, a igreja fica acovardada. A igreja fica de uma maneira desesperada. A igreja ela não consegue lidar com essa atmosfera negativa, ou pelo menos com essa atmosfera de morte. Mas se nós pregamos que o viver é Cristo e o morrer é lucro, como a igreja de Cristo está recobrando ânimo? Que palavra é essa que serve de teoria, mas na prática nós negamos? Não sei. Como é que anda a circunstância por aqui? Sou cristiano. Mas em Utinga, graças a Deus, nós temos que, de fato, dar uma sacudida de vez em quando no povo, para que o povo venha congregar. Porque o povo precisa aquecer a sua fé. O povo precisa estar em comunhão, embora nós não somos dependentes de igreja. Mas nós precisamos congregar, nós precisamos de ajuntamento, nós precisamos de uma certa comunhão, coinonia uns com os outros. Porque uma palavra, um testemunho, um cântico, uma oração que o irmão faz, aquilo me faz encher de coragem, de ânimo. Porque o Espírito Santo de Deus age através da igreja do Senhor Jesus Cristo. E encher-se de coragem é o grande desafio para a igreja de Cristo Jesus. E quantos de nós estamos aptos, preparados para encontrarmos com o Senhor Jesus? Aí todo mundo diz amém. Amém, porque se nós não estivermos preparados, nós simplesmente vamos estamos perdendo um tempo precioso. Foi um verdadeiro burburinho quando então Lázaro morreu, cantou e cantava bonito.
Mas quando ele então morre, a circunstância pesou. Onde foi que esse homem pegou essa doença? Será que foi na igreja? Não foi na igreja? Onde foi? Mas o fato é, como eu disse na igreja de Utinga, não foi a Covid que levou Lázaro. Foi Deus. A palavra do nosso Deus diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados. É claro que nós não podemos ser tão negligentes, imprudentes, que nós não vamos tomar cuidado. Tomaremos o cuidado. Se nós olharmos para a santa palavra de Deus, veremos que Deus usou algumas ferramentas e tem usado alguns instrumentos para conduzir sua igreja até a sua presença. Por exemplo, Elias foi conduzido através do redemoinho. Se nós olharmos para a vida de Estevão, foi um apedrejamento. Se nós olharmos para a vida de Pedro, foi uma cruz de cabeça para baixo. Se nós olharmos para a vida de Paulo, foi um machado ao pescoço. Se nós olharmos para a vida dos santos apóstolos, veremos que cada um teve uma instrumentalidade para chegar. O fato é, não importa qual seja a instrumentalidade, o que precisamos entender é estarmos recobrados de ânimo, cheios de coragem para enfrentarmos o que vier pela frente contra a igreja de Cristo Jesus. É convicção, é certeza, é sabermos que nada de bom espera para a igreja de Cristo, porque o mundo jaz no maligno. E a decisão do STF prova isso. 9-2. Enquanto nós estamos nessa caminhada, recobrar ânimo, restaurar os muros das nossas vidas, restaurar os muros da nossa espiritualidade. E para levantar os muros, é preciso, entende-se que, para buscarmos essa espiritualidade, buscarmos essa vida com Deus, enchermos de coragem, é preciso estarmos familiarizados com a palavra de Deus. Lermos a palavra do nosso amado Deus. Verso 7 diz: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um só há conosco maior do que o que está com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor Yahvé, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo recobrou ânimo com as palavras. Com as palavras. Nós temos na nossa igreja um slogan que é muito conhecido nosso, chamado de Sola Escritura, cunhado pós-reforma, para facilitar a nossa compreensão, 5 solas. E um desses que me chama muita atenção é o Sola Escritura. Quanto mais perto da Escritura, quanto mais eu leio, quanto mais eu debruço das Sagradas Escrituras, mais eu estarei recobrando ânimo, mais forte espiritualmente eu estarei. O grande problema é que nós nos deparamos com verdadeiros analfabetismo bíblico. Quando nós olhamos, vemos uma igreja extremamente imatura, uma igreja que pouco conhece de Bíblia. Quando eu digo conhece, não estou me referindo a perguntas que são feitas. Quem tinha 7 tranças na Bíblia? Eu sei, Sansão. Quem foi o profeta que foi engolido por uma baleia? Não sei se foi baleia, a Bíblia chama de grande peixe, mas tudo bem. Eu sei, foi Jonas. Esse tipo de conhecimento é bom. Mas esse tipo de conhecimento, ele não é capaz de recobrar ânimo em nós. É um conhecimento bom, mas não é um conhecimento profundo. E a igreja de Cristo precisa de profundidade. A igreja de Cristo precisa de fato de ser simples, mas profunda naquilo que é chamado de base doutrinária. Naquilo que é chamado da nossa defesa da fé. Então é necessário, para recobrarmos ânimos, para enchermos de coragem, é preciso que nós estejamos lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. E aí eu pergunto para nós: quantas vezes nós lemos a Bíblia durante a semana? Quantas vezes nós meditamos nas Sagradas Escrituras, de segunda a sábado? Domingo não vale, porque domingo de todo jeito você vai ler na igreja. Então nós precisamos compreender que a Bíblia de fato tem sido um instrumento que tem incomodado de maneira muito grande o império das trevas. Eis a razão porque ele tenta de todas as formas levar as pessoas a não se comprometer com a leitura das Sagradas Escrituras, a não estudá-la como deveria fazer. Mas para recobrar ânimo, diz a palavra do Senhor, que é necessário que nós tenhamos o cuidado de estarmos constantemente congregando. E isso aqui tem sido difícil.
Você precisa recobrar ânimo, encher-se de coragem. Como eu faço isso? Quando você lê a Bíblia, quando você estuda, quando você medita, quando você ouve as palavras. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas também é necessário que nós nunca percamos essa ideia que Hebreus vai nos ensinar: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. E o grande problema para nós nos nossos dias é que nós encontramos os desigrejados. Um grupo cada vez mais crescente de pessoas que dizem: eu não preciso ir a uma igreja para ter comunhão, para aprender, para estudar, porque hoje nós temos os meios, os cultos online, e vale ressaltar que temos muito, e temos aqui, graças a Deus, a igreja está online no dia de hoje. Graças a Deus. Isso é importante, é muito bom. Mas quando nós tivermos a oportunidade de congregar, nós não podemos perdê-la. Nós não podemos deixar. Eu gosto muito no momento que eu tenho, quando a igreja permite, de liberar para ficarmos 30 dias fora. Saímos de férias. Mas o domingo não tem para ninguém. O domingo é do Senhor. Onde quer que esteja, só se não tiver possibilidade mesmo de buscar uma igreja que seja uma batista, que seja uma assembleia, que seja presbiteriana, enfim, nós vamos congregar. Domingo não é nosso, domingo é do Senhor. E é importante nós termos isso, porque não é a igreja presbiteriana que nos conduz ao céu, embora seja aquela que esteja alinhada com a nossa doutrina, aquilo que esteja alinhado com a nossa teologia, mas nós entendemos que a placa é o de menos. O que importa, na verdade, é Jesus Cristo ser adorado, bendito naquele lugar. Zelamos pela IPB, claro. Damos prioridade para a IPB, claro, é óbvio. Mas chegando num determinado local onde nós não encontramos, vamos congregar. Precisamos buscar a presença do Senhor. E nós vamos recobrar ânimo quando nós estamos lendo a palavra, quando nós recobramos ânimo, quando enchemos de coragem, quando nós congregamos, quando nós buscamos a casa do Senhor. E nós não podemos esmorecer. E o Tinga tem gente que tem quase um ano que não aparece na igreja. Um ano. Fez um ano que não aparece na igreja. Aí você vai falar: pastor, a pandemia, pastor. Olha a pandemia. Marusa, coordenadora da nossa escola dominical, ela consegue ver aí a luta que foi para nós iniciarmos a escola dominical. Alguns irmãos relutando para que não houvesse escola dominical. Não é o momento, ainda não, esperemos mais um pouquinho. As crianças vindo e ficando, de certa forma, alienadas, alheias. Mas por que não? E a igreja precisa ser igreja. A igreja precisa se encher de coragem. A igreja não pode se acovardar. A igreja olha para a circunstância que está nos cercando, sim, ela olha para os horizontes, mas nós também precisamos levantar as nossas cabeças de forma vertical. Cristo reina. Isaías capítulo 6, quando no ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai sentado, o governo não perdeu, o rei não perdeu o seu cetro, o rei continua governando de forma absoluta a sua igreja. Cristo reina, Adonai reina, e Yahvé reina de forma concreta o curso da história, e a igreja não pode jamais se acovardar. Mas então nós temos, para concluirmos, como é que a igreja, restaurando os muros, como é que nós restauramos, como é que nós enchemos de coragem? Quando nós então buscamos a presença do nosso Deus, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós o buscamos em oração. Sempre vai ser isso: Bíblia, congregar e oração. Não tem outro remédio, não tem outro antídoto para estes males. É estarmos conscientes que a igreja de Cristo precisa orar, e é isso que o nosso irmão evangelista Cristiano colocou. A igreja vai estar orando essa semana, de hoje até o próximo domingo, não é isso? 8 dias em intercessão, 8 dias em oração, 8 dias invocando a presença do nosso Deus. É importante demais. Eu louvo a Deus porque nas terças-feiras nós temos tido um grupo significativo na igreja de Utinga. O povo tem buscado a presença do Senhor, e é necessário nós recobrarmos mais ânimo e chorarmos diante de Deus, implorarmos os favores do Senhor. E como é importante a igreja de joelho. Spurgeon dizia: se nós queremos avançar, se nós queremos vencer, a primeira atitude é ajoelharmos. A igreja, ela avança, ela ganha almas, ela conquista espaços na cidade através dos joelhos. É orando, é clamando, é implorando aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, aquele que chama
cordeiros, é Ele o Senhor Yahvé, Pai do Senhor Jesus Cristo. E isso a igreja não pode perder de vista. Buscar a presença do Espírito Santo de Deus em oração constante, sem esmorecer. A membresia da igreja é 1000, é necessário que 900 pessoas estejam em oração. Se temos 10, é necessário que 9 aqui estejam em oração. Isso é comprometimento. Comprometer-se. A palavra do Senhor lá no livro de Atos, quando a igreja do Senhor estava debaixo de uma grande perseguição. Eu quero concluir com esse texto. Quando então, diz assim: capítulo 12 de Atos, por favor, responde a igreja. Diz assim, 12:9, Atos capítulo 12, verso 9. Então, saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia no meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando, e oravam, e clamavam, e suplicavam, e pediam, e choravam diante de Deus. Essa é a grande ação da igreja do Senhor. Ela ora para que a mão invisível, mas real do Deus de Abraão comece a intervir nos 4 cantos do mundo. Aquela pessoa que pareça ser mais difícil de ser liberta. Orando, nos colocamos diante do Senhor, que tudo sabe, que tudo vê e que tudo faz. Quando a igreja trabalha, ela trabalha. Mas quando a igreja ora, Deus trabalha na vida da igreja do Senhor Jesus. E quando a igreja presbiteriana do Bonito colocar-se diante do Senhor, em joelhos, certamente os céus aplaudem e o inferno treme diante dessa igreja. Porque a grande ação da igreja, a dificuldade da igreja é começar. Mas uma vez que a igreja tem esse ideal de necessidade de orar, ela não pode mais parar. Ela tomou gosto, ela aprendeu, ela desenvolveu, e ela agora não pode mais viver sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura da palavra, sem uma vida de congregar, mas também sem uma vida de oração. O grande John Knox, que foi o patrono, vamos assim colocar, da igreja presbiteriana, isso no século XVI. Quando ele então tem um contato com Calvino, em Genebra, perseguido pela grande Maria Tudor, uma rainha má, católica, que levou muitos filhos e filhas do reino à morte. John Knox não pôde continuar ali na Escócia. Ele então teve que fugir para Genebra e encontrar-se com Calvino. Então ele tem um momento ali com Calvino, ele aos pés de Calvino aprende. Calvino era um homem diferenciado, usado por Deus de forma significativa na história. E ele então volta com um propósito para reformar para reformar a Escócia. Saindo então de Genebra, ele volta para a Escócia. E uma das grandes ações que John Knox fazia era orar. E diz a história que todas as vezes que John Knox se ajoelhava para orar, clamando a Deus, dizendo: dar-me a Escócia, senão eu morro. Deus, dar-me a Escócia, senão eu morro. E a mulher de John Knox dizia: Knox, venha comer. Venha comer, Knox.
E ele dizia: mulher, como posso eu comer sabendo que na Escócia existem tantos homens, mulheres e crianças indo para o inferno, e eu vou me debruçar sobre um prato de comida? Então ela levava uma porçãozinha de sal para ele pegar e botar na boca. E ele passava dias e dias em oração diante do Todo-Poderoso Deus. Até então que chegou o momento que John Knox começava a orar de joelhos diante do Senhor. E a Maria Tudo, chamada de Maria Sanguinária, no seu palácio, ela ficava toda trêmula. Ela se tremia toda, dizia para os seus príncipes, para os seus subalternos: aquele miserável, e os subalternos diziam: o que, minha rainha? O que, minha rainha? Aquele miserável está orando no seu quarto. E ela dizia: por quê? Porque eu estou tremendo toda. Eu estou tremendo. Todas as vezes que John Knox ajoelhava em sua casa, no seu quarto, a sanguinária Maria Tudo, ela tremia. E então Deus soprou um avivamento poderoso sobre a Escócia, fazendo com que muitos se convertessem ao cristianismo. E aí nós temos então o presbiterianismo saindo mundo afora através da vida de John Knox. A Igreja de Cristo é a ponta de lança para fazer a diferença na sociedade. Mas, pastor, a nossa igreja é tão pequena, pastor. A nossa igreja é tão simples, não importa. Nosso Deus nunca esteve interessado em quantidade, mas sempre prezou pela qualidade. Ele nunca fez escolha de cor, de classe. Ele nunca fez também escolha pelo sexo. Ele simplesmente disse: orai todo o tempo, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus os abençoe, amados irmãos, para que vocês jamais esmoreçam. Restaure os ânimos, recobre ânimo, encha-se de coragem. Isso para o nosso irmão Cristiano, evangelista, bem como seus familiares que estão na linha de frente. É necessário constantemente recobrarmos ânimo, porque há dias que nós queremos simplesmente dizer o seguinte: olha, eu vou sair do ministério, não quero mais continuar com esse negócio, não. É sem futuro. Mas então você clama, você ora, você chora diante de Deus, e Deus lhe recobra ânimo e diz: não, filho, calma, não se precipite, a coisa ainda não pode ser jogada a toalha. Há muita coisa para ser feita. E aí há muita coisa para ser feita aqui no Bonito ainda, através da simples, da pequena IPB do Bonito. E começa com a oração. Começa quando você se ajoelha na sua simplicidade, nas suas palavras simples, mas com contrição e com sinceridade você sobe a sua voz ao Todo-Poderoso Deus que ouve as nossas orações. Não se esmoreça. Isaías capítulo 6. Adonai continua reinando de forma absoluta no centro do universo. Oremos ao Senhor.